Bem, muito bom dia a todos e a todas que estão participando da segunda jornada paraense de Direito do Consumidor, Brasilcom, tutela do consumidor na era digital. Fico muito contente, depois de 5 anos, de estar revivendo essa experiência acadêmica, contando mais uma vez com a participação do Brasilcom na discussão de temas tão caros ao consumidor brasileiro. Em 2016, nós tivemos o grande privilégio de realizar o primeiro encontro dentro dessa perspectiva, contando aí com a participação do professor Bruno Miragem, que naquela ocasião também fez a nossa palestra de abertura. Contamos com a participação de vários ex-presidentes do Brasilcom, assim como o professor Bruno, estavam aqui conosco, a professora Amanda Flávio, o professor Diógenes Carvalho, a professora Cláudia Lima Marques e vários outros que abrilhantaram aquela primeira oportunidade de uma conexão norte-sul, pensando, refletindo e avançando em discussões tão importantes, não apenas do ponto de vista doutrinário, mas, inclusive, no aspecto legislativo. Recordo que naquela época já falávamos da importância da aprovação do projeto de lei do superendividamento e hoje temos aquela proposta tornada realidade, com a aprovação da Lei 14.181 de 2021. O tema central dessa nossa segunda jornada envolve o consumidor no ambiente digital. É importante entender que a imersão tecnológica do consumidor é um caminho sem volta. Podemos celebrar esse fato a partir de tantas promessas que sempre acompanharam esse rápido e não menos representativo movimento de mudança. A ampliação da liberdade de escolha do consumidor diante de um espaço virtual tão competitivo, o mito da autorregulação do mercado a partir da participação direta do usuário na avaliação e solução de seus conflitos de consumo nas plataformas digitais, criando aí uma falsa impressão de que esse consumidor teria o domínio e o controle da plataforma, um acesso mais qualificado à informação de produtos e serviços, sobretudo pela análise da experiência anterior de outros consumidores, bem como pelo auxílio desinteressado, desinteressado entre aspas, de sites de compartilhamento de experiências, seria uma vitrine aparentemente confiável da performance e atendimento do fornecedor. Sobretudo quando hoje identificamos perfis algorítmicos de pessoas inexistentes construídos justamente para forjar essas opiniões. É muito importante entender que, ao longo de todo esse período, o Estado ele não apenas perdeu o seu protagonismo, mas ele renunciou, inclusive, à possibilidade de exercer uma mediação e um controle responsável, como estabelece a própria Política Nacional das Relações de Consumo em relação a esse novo capitalismo de plataforma, e por que não dizer, nas palavras da professora Shoshana Zuboff, um capitalismo de vigilância. É muito importante nós avançarmos no sentido de restabelecer esse compromisso estatal, mas, ao mesmo tempo, incentivar o que nós vamos entender como um novo empoderamento do consumidor, a partir do desenvolvimento de um modelo de consumo identitário. É muito importante entender que, nesse contexto atual, o mais importante para o empresário e para o fornecedor é se manter relevante no mercado. E uma forma de construir uma relação duradoura com o consumidor é justamente a criação de identidades. O consumidor precisa entender que o exercício da sua liberdade de escolha é uma ferramenta importantíssima de participação política qualificada, porque ele determina, define quem vai se manter e quem vai ser excluído do mercado. A despeito de muitos retrocessos no âmbito da proteção dos vulneráveis, de um cenário político polarizado e com as instituições democráticas sendo testadas em sua solidez, precisamos celebrar 2 grandes conquistas do consumidor brasileiro, como a entrada em vigor, em toda a sua plenitude, da Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive no seu aspecto sancionatório,
favorecendo o necessário diálogo de fontes com o Código de Defesa do Consumidor, assim como com a Lei 14.181, de 2021, acerca da prevenção e tratamento do superendividamento, que avançou significativamente no controle pré-contratual da oferta, sobretudo no âmbito do combate ao assédio de consumo. Quero, de um modo muito especial, agradecer aos professores, aos juristas que aceitaram compartilhar seu conhecimento nos distintos instigantes painéis do evento, assim como dos alunos e profissionais que se inscreveram. Nós temos um total de quase 500 inscritos, que vão estar divididos aí nos diferentes painéis do evento. Agradeço às instituições que deram todo o suporte financeiro e técnico para a realização dessa segunda jornada paraense de Direito do Consumidor Brasilcom. O FPA, CESUPA, Brasilcom, Verbicário Advocacia. Quero também agradecer de um modo especial os integrantes dos grupos de pesquisa Consumo e Cidadania, Consumo Responsável e Globalização Econômica, que foram incansáveis no planejamento, organização e execução do evento. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Felipe Guimarães, que fará a apresentação dos palestrantes de hoje. Muito obrigado e um ótimo evento a todos. Bem, muito bom dia a todos e todas. Com enorme satisfação que eu e o professor Denis iniciamos aqui mais uma jornada paraense de Direito do Consumidor. Dessa vez, à distância, professor Bruno, a gente não vai poder ir até a Estação das Docas, comer aquele filhote, mas ficam as boas recordações de uma outra visita já feita aqui à nossa cidade. Bem, eu vou apresentar o professor Bruno Miragem. O professor Bruno Miragem é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Internacional por esta mesma universidade e também especialista em Direito Civil, igualmente pela Federal do Rio Grande do Sul. É professor da Faculdade da URGS e ex-presidente nacional do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, nosso Brasil. Recebeu 2 prêmios de Jabuti da Câmara Brasileira do Livro, na categoria Direito, pela melhor obra jurídica, nos anos de 2013 e 2016. Tem experiência com atuação acadêmica e exercício da advocacia nas áreas de Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Consumidor, Econômico e Administrativo. Também é advogado e parecerista. Professor Bruno Miragem, muito obrigado pela sua participação. Vamos aí contar com uma palestra intitulada A Inovação Tecnológica e a Proteção da Confiança do Consumidor. Professor Bruno, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. Obrigado, professor Felipe Guimarães, a quem eu cumprimento, meu estimado amigo professor Denis Verbicaro, organizadores desse evento, nas pessoas de quem saúdo a todas as instituições, a Universidade Federal do Pará, o CESUPA, apoiadores, os grupos de pesquisa, que tem uma atuação muito intensa aí também junto à liderança dos professores, ao nosso Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasilcom, a quem eu saúdo na pessoa do seu presidente, meu queridíssimo amigo, Fernando Rodrigues Martins, e a quem eu sempre faço questão de registrar a minha honra e alegria de estar sendo presidido pelo Fernando, nessa gestão do Brasilcom, que, além de todos os seus talentos pessoais, tem se revelado, por conta do exercício do cargo, mas um grande presidente, olha, um dos grandes presidentes do nosso instituto, e que vai estar fazendo essa travessia difícil, desse momento difícil que todos vivemos, e que não é diferente com o direito do consumidor, e liderando isso que eu considero um renascimento. Renascimento não, porque pressupõe que tenha eventualmente morrido, mas um revival, um retorno do direito do consumidor e do seu protagonismo, depois de alguns momentos de dificuldade, de incompreensão, vítima do seu próprio êxito, na jurisprudência e na doutrina. Aquela figura do pêndulo, que é muito famosa, muito citada, por vários autores,
né, que indicam que, por vezes, né, há uma tendência que depois reflui. O direito consumidor no Brasil é um direito civilizatório, ele civilizou o mercado brasileiro, civilizou o direito privado brasileiro. Depois de um tempo, acabou, até pelos seus méritos, insisto, seus êxitos, sendo objeto de um combate muito forte, muito intenso, por parte, especialmente, daqueles que não veem o direito do consumidor com os méritos que nós vemos, né, com essa ideia de aperfeiçoamento do mercado, né, uma visão de direito do consumidor como obstáculo, como algo despropositado, né, ou uma elevação de custos da atividade econômica, uma visão completamente fora daquilo que é o século XXI, que é a noção de sustentabilidade, que é a visão de mundo hoje das próprias Nações Unidas do desenvolvimento sustentável, que tem o direito do consumidor ao seu lado, né? E vivemos isso na prática, na jurisprudência, na doutrina, nessas visões ditas modernas, mas que, a rigor, traziam retrocesso, trouxeram retrocesso, e o Fernando hoje lidera justamente essa nova fase, né, que é marcada pela atualização do Código de Defesa do Consumidor, pela Lei 14.181, né, pelo retorno dos temas fundamentais de proteção dos vulneráveis na sociedade de consumo e da construção de um direito consumidor brasileiro. Isso é fundamental. Nós olhamos para o mundo, né, nós estudamos, gostamos de estudar os outros sistemas jurídicos, vamos ao direito europeu, ao direito norte-americano, mas nunca nos esquecemos que o direito é sempre nacional, aplicado para a solução de problemas da vida brasileira, né? E a vida brasileira é a vida brasileira de um consumidor vulnerável, um consumidor cujos 50% da população maior de 25 anos não completou o ensino fundamental, né? De um consumidor que sofre hoje, especialmente com as repercussões da pandemia, repercussões pessoais. Estamos aí, né, numa triste conta de mortos, além dos 600, quase 700 mil vidas, portanto, famílias destruídas, um empobrecimento da população brutal, o endividamento, o superendividamento, né? E é dessa realidade que a gente trata, de ter, como disse o Fernando liderando o nosso instituto nesse momento de travessia, mas travessia por um bom caminho, travessia que tem se revelado virtuosa, que é desse renascimento, dessa retomada do protagonismo, e cujas iniciativas como essa jornada nos trazem, né? Fico muito feliz, portanto, de estar aqui junto com todos e especialmente tratando deste tema, né, que é um tema que, de alguma maneira, é estrutural do direito do consumidor, mas, ao mesmo tempo, tem elementos circunstanciais. Tá? Esse novo consumidor no mundo digital, esse novo mercado de consumo digital, né? Que é algo, sabemos todos, né? É lugar comum dizer, não existia quando o Código de Defesa do Consumidor surgiu e quando o direito do consumidor se estruturou no Brasil. A internet é de 1995, a sua aplicação comercial no Brasil, né? O início dela, né? A sua utilização inicial, todos, né, pelo menos os que viveram naquela época, lembram do que se fazia na internet. Se lia basicamente notícias, se participava de chats, né, e se usava e-mail. Grosso modo era isso. Depois se começou a comprar CD e livro, né? Aqueles que tinham mais desprendimento para colocar o seu cartão de crédito, né, ou pagar boletos. E aí começou essa história. Vivia essa dificuldade de conexão ainda, que era muito, né, demorava-se para fazer a conexão de escada, né, e por aí adiante. E esse caminho começa lá, nós estamos falando aí de 25 anos, 26 anos, né, mas cresce e ganha uma velocidade como poucos fenômenos na história da humanidade tiveram. Em 25 anos, uma transformação completa. Em 25 anos, né, um avanço, uma mudança, uma repercussão concreta na vida das pessoas, uma repercussão concreta como nunca se teve. Tá? Isto é decisivo também dizermos. Contribui para isso uma série de situações. Contribui para isso, antes de tudo, a inovação tecnológica, a velocidade da inovação tecnológica. 2008, portanto, há 13 anos atrás, parece muito tempo, mas só fazem 13 anos,
surgem os dispositivos móveis, os nossos famosos smartphones. Tínhamos o celular antes, né? Mas surge o smartphone. E o smartphone é esse aparelho que hoje muitos de nós não conseguem se desprender, né? Faz quase parte de cada um de nós. E por que disso? Né? Por uma razão muito simples, porque cada vez mais nesses smartphones e depois seguidos por outros dispositivos móveis, hoje nós, a rigor, podemos ter relógios inteligentes, podemos ter outros equipamentos inteligentes, né? O que eles nos oferecem? Eles nos oferecem a abertura para produtos e serviços no mercado de consumo. Aliás, muitos de nós aqui, para poder estarmos conversando, estão justamente numa aplicação de internet, né? Num smartphone, ou num desktop, ou num notebook, não importa, mas numa aplicação de internet, né? Muitos de nós aqui, se não todos, né, nos utilizamos de inúmeros serviços pela internet. Não vamos mais ao banco, praticamente. O banco é uma eventualidade, e absoluta eventualidade. Há pessoas que não vão mais ao banco, há pessoas que não têm nem agência física mais no banco. O banco é eletrônico, né? Estão aí as fintechs, né, com essas soluções novas de tecnologia de serviços bancários. Há muito tempo, as pessoas já não vão na agência de viagens para comprar passagem, né? Passagem aérea, né? A não ser em situações muito específicas, estruturadas, viagens familiares, né? Senão é tudo pela internet. E assim tantos e tantos serviços e produtos. Com a pandemia, então, nesse dia, né? Ali tivemos todo um forçoso caminho, né, para o consumo digital, né? Seja acionando questões de entrega de produtos, né, prestação de serviços, e muitos desses serviços, inclusive, com aquelas características que lá atrás já se identificavam na internet, né, da desmaterialização, da despersonalização, da desterritorialização dessas relações jurídicas, né? E hoje, cada vez mais, também, né, de serviços cuja estrutura, né, de oferta no mercado de consumo, ela é uma estrutura completamente diferente daquela estrutura tradicional que nós conhecemos no direito consumidor, vamos dizer assim, das suas origens. Trabalhávamos lá com a compra e venda de produtos ou com a prestação de serviços mediante contraprestação do consumidor. Essa contraprestação era uma contraprestação direta, né? Preço e, eventualmente, a chamada remuneração indireta, que os nossos autores, que a nossa jurisprudência, desde o princípio, identificaram, né? Os brindes com finalidade promocional, né? Serviços de premiação por consumo, por volume de consumo, né? Para estimular e fidelizar consumidores. Essa estrutura tradicional hoje se modifica substancialmente, né? Hoje se fala, inclusive, né, que nós temos, de um lado, o mercado de consumo digital, propriamente, que é o espaço de negociação, e, de outro lado, nós temos hoje um grande mercado de dados, tá? Que são justamente essas contraprestações, esse sinalagma escondido, para usar uma expressão da minha querida professora Cláudia Lima Marques, né? Esses interesses recíprocos que fazem com que nós acessemos serviços vários, de grande utilidade, alguns, esses que estamos aqui, inclusive, novamente, né? Uma plataforma de vídeo que nos permite comunicar, de grande utilidade, estamos fazendo um evento, conversando por ele, né? Até outros, talvez não tão úteis, mas muito utilizados em diferentes intensidades, alguma dependência até. Estão aí as redes sociais, estão aí, né, os provedores de aplicação de conteúdo, né, conteúdo do streaming, o streaming pago, pode ser o streaming pago, podem ser os conteúdos de vídeo, áudio, música gratuitos, tudo você descobre, né? A própria educação, a ideia do pluralismo da informação, que foi muito bem referido pelo professor Denis, né? Esse mundo, né, que é o mundo pós-moderno, que já se apontava lá atrás, inclusive faço aqui referência também ao autor conhecido de todos, Eric James, né, com as características da pós-modernidade, né? Ele dizia, tem o pluralismo de informações, né? A vida hoje corre, né? Isso é muito bom para a democracia, né? Muita informação, a gente tem acesso
Só que, na verdade, é uma falsa sensação de acesso, né? Porque, na verdade, o tempo continua sendo o mesmo, se não menor, pela inúmera quantidade de situações, de atividades, de demandas que temos. Portanto, o filtro, a filtragem dessas informações, o tempo de reflexão, seja as informações para fins negociais, sejam informações, como bem disse o professor Denis, do exercício da cidadania política, né? Nos tira tempo para verificar do que se trata, informações verossímeis, verdadeiras, corretas, o que não. Tá? Portanto, essa falsa sensação de acesso à informação nos leva, muitas vezes, à própria perda da efetividade do direito à informação. O direito à informação naquele conteúdo que, no mercado de consumo, o direito do consumidor disciplina, o direito à informação clara e adequada, informação compreensível, informação inteligível, informação que seja passível de ser compreendida pelo seu destinatário. E aqui no mundo digital acresce-se um elemento fundamental, que é exatamente a ideia, né, de que nem todos se prepararam ao mesmo tempo e com a mesma intimidade, né, para essa vida, né, cada vez mais digitalizada, cada vez mais voltada para as telas. Ao contrário, né, os nossos idosos, por exemplo, sofrem, né, com a digitalização. Há uma vulnerabilidade agravada dos idosos. Há uma vulnerabilidade agravada dos analfabetos. E com esse aspecto, né, que nesse contexto brasileiro que eu mencionava lá no início, né, da nossa falta de educação formal, 50% das pessoas adultas não terem completado o ensino fundamental, né? Grande parte desses 50% também são idosos, né? Porque são aqueles que não tiveram acesso lá atrás à educação formal. Isso agrava sensivelmente a sua vulnerabilidade digital. Tá? Isso agrava sensivelmente a sua vulnerabilidade informacional. Ao lado deles, as crianças, que já expostas desde logo cedo ao mercado de consumo digital, aos conteúdos digitais, também são vulneráveis. E também se movimentam, né, e também realizam, inclusive, atos jurídicos que seriam até qualificados como atos-fatos, né, na classificação clássica de Pontes de Miranda, né, ou atos nulos, simplesmente, porque se comprometem muitas vezes, né, sem ter poderes para tanto, né, adquirindo muitas vezes produtos e serviços sem ter poderes para tanto, né, ou influenciando a família ao mesmo tempo. Então, esta vulnerabilidade frente ao mercado de consumo digital, né, ela se revela, né, sem prejuízo, insisto, de todo o avanço, de toda a utilidade, de tudo o que de bom traz nessas inovações tecnológicas, mas nos coloca também numa outra perspectiva, que é a perspectiva que o direito tem que assumir também, e deve assumir, que o direito só existe para ou prevenir ou dar soluções práticas a problemas da vida cotidiana do homem comum. No caso do direito do consumidor, para prevenir riscos que podem ser prevenidos ou para oferecer soluções adequadas, né, à tutela dos consumidores vulneráveis. Pois bem, de que maneira o direito do consumidor se coloca hoje frente a esta realidade do mercado de consumo digital? A primeira ideia fundamental aqui, né, é que a inovação tecnológica é um fato, e este fato se traduz em, obviamente, utilidades e vantagens aos consumidores, mas, por outro lado, em novos riscos. Estes riscos, né, em parte, serão objeto de legislação própria. E nós temos, o professor Denis trouxe com muita precisão aqui, né? Todo o mercado, tudo que se faz na internet, né, se faz na internet com interesse econômico, né? Direto ou indireto, direto ou indireto, né? Mesmo um blog de opinião tem nele uma estrutura, né, que lhe permite ter esse blog de opinião publicado, que tem uma finalidade econômica. Ninguém investe para criar uma estrutura de internet se não tem uma finalidade econômica que o sustente. Tá?
Desse modo, já dizia o STJ antes de qualquer legislação específica sobre a internet, relações na internet são relações de consumo. Não precisa ter lei dizendo isso. Né? Relações na internet são relações de consumo. Acórdãos de 2010, 2011, 2012, muitos deles, inclusive, de relatoria da eminente ministra Nancy Andrighi. Eu até brinco, né? Conhecidos acórdãos, inclusive, eu até brinco, a ministra Nancy Andrighi era, antes de haver marco civil da internet, ela era ela própria o marco regulatório da internet do Brasil, porque os acórdãos dela criaram, digamos assim, esse estándar normativo que foi depois reconhecido e consagrado. Pois bem, vem logo em seguida, em 2014, o Marco Civil da Internet, agora sim, uma legislação específica para disciplinar alguns aspectos, não todos, alguns aspectos da internet. Né? Ao vir este Marco Civil da Internet, né, muito se discutiu, inclusive, porque até então todos nós, né, que trabalhávamos já no tema, discutíamos justamente toda a diversidade das atividades que se realizavam pela internet. Né? Veio o Marco Civil e reuniu essas atividades todas num grande conceito, se for das famosas aplicações de internet, né, e dos provedores de aplicação de internet, onde estão todas as atividades, com fins econômicos, sem fins econômicos, de fornecimento de produto ou serviço, sem fornecimento de produto ou serviço, tudo lá. Né? Definiu o regime de responsabilidades, que não exclui o Código de Defesa do Consumidor, ao contrário, preserva o Código de Defesa do Consumidor, isso é fundamental. Né? Quando nós discutimos as regras de responsabilidade do Marco Civil da Internet, não se lê aquelas regras de responsabilidade sem o Código de Defesa do Consumidor. E, logo adiante, a Lei Geral de Proteção de Dados, como foi muito bem dito aqui também pelo professor Denis Verbicaro. Né? E a Lei Geral de Proteção de Dados, da mesma maneira, não só que não exclui o Código de Defesa do Consumidor, mas, ao contrário, né? Prevê expressamente a defesa do consumidor dentro dos fundamentos da lei, e, em matéria de responsabilidade, remete ao regime de responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor as questões relativas a relações de consumo em matéria de tratamento de dados, né? E estabelece, a exemplo do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, seu artigo 64, a ideia do diálogo de fontes entre o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Geral de Proteção de Dados e toda e qualquer lei que venha a trazer mais direitos aos titulares de dados. Titulares de dados quem são? Pessoas naturais, portanto, aquele nosso consumidor típico, né? Aquele nosso consumidor vulnerável típico. Né? A Lei Geral de Dados Pessoais, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais da pessoa natural, portanto, daquele sujeito vulnerável consumidor no mercado de consumo. E será a aplicação dessas três leis em conjunto, em diálogo, Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, sob a visão mais ampla do Código de Defesa do Consumidor, que vai disciplinar essas questões hoje no direito brasileiro. Pois bem, dentro dessa ideia, né, quando nós falamos de inovação tecnológica, a própria ideia, a própria expressão inovação nos conduz a uma ideia de algo novo, mas de algo novo e útil. Tá? A expressão inovação tecnológica, ela traz essas duas ideias fundamentais. A inovação não serve por si. Tá? Pode ter muita inovação para coisas que não são úteis, ao contrário, podem ser destrutivas, podem ser negativas, podem ser socialmente graves. Né? Inovação tecnológica são, sobretudo, novas utilidades. E essa ideia de novas utilidades, que trazem esses novos riscos, nos colocam uma tensão, que é justamente a tensão entre o balanço necessário entre essas utilidades e essas vantagens que se estabelecem ao consumidor e, né, os riscos que trazem. No próprio direito do consumidor, nós temos a solução para isso há muito tempo, e que agora nós transportamos, né, para toda a discussão sobre novas tecnologias. O nosso velho e conhecido, os nossos velhos e conhecidos princípios da prevenção e a figura, o conceito jurídico dos riscos do desenvolvimento.
Né? O que são os riscos do desenvolvimento? Já discutimos isso há muito tempo no direito do consumidor. Os riscos do desenvolvimento são aqueles riscos que não são conhecidos, né, pelo fornecedor ao tempo da colocação do produto ou serviço no mercado. Né? E não tem como, mas não são conhecidos não é porque ele falhou, não são conhecidos não é porque ele tem culpa, não se cogita culpa no Código de Defesa do Consumidor em matéria de responsabilidade. Não são conhecidos porque não era possível conhecer. Né? De acordo com o estágio da ciência, da técnica, do tempo em que a inovação tecnológica se produziu, não era possível saber que aquele dano ou aquele risco poderia existir. Isso só vem a ser descoberto depois, com novas descobertas tecnológicas, com a evolução da própria ciência. Pois bem, lá no direito consumidor, ou melhor dizendo, aqui no direito consumidor, né, nós sempre discutimos muito se esses riscos do desenvolvimento, discutimos até hoje, a divisão, inclusive, entre os autores, eles são causas de exclusão de responsabilidade dos fornecedores ou, ao contrário, né, devem, ainda assim, responsabilizar os fornecedores. O porquê? Porque, exatamente, se você disser que é exclusão, né, a rigor você vai ter a possibilidade de ter uma vítima sem qualquer tipo de reparação. Se você disser que responde, né, de outro lado, pode, eventualmente, esse é o argumento mais usado, desestimular a inovação. Esse que é um problema já clássico no direito do consumidor, quando vem para as novas tecnologias, a inovação tecnológica, ele é ainda mais grave e ele é ainda mais dramático. Por quê? Porque aqui, no tema da tecnologia, no tema da computação, no tema da informática, que é onde nós estamos trabalhando no mercado de consumo digital, nós não falamos do estágio da ciência e da técnica em meses e anos. Nós podemos estar falando do estágio da ciência e da técnica em dias ou horas. A descoberta de uma forma de invasão de um sistema por um hacker ou um cracker qualquer pode se dar em horas até que haja necessidade de uma resposta. Qual é o tempo, por exemplo, na Lei Geral de Proteção de Dados se discute para se reportar um incidente de segurança? Vazaram dados, né? É preciso agir, né? Qual é o tempo para isso? Né? Qual é o tempo razoável? Né? Qual é o tempo para eu desenvolver, né, um mecanismo de proteção? Qual é o estágio da ciência da técnica? Né? Essas questões ou essas perguntas é que merecem hoje uma resposta adequada. A Lei Geral de Proteção de Dados, em que pese todos os seus méritos, e são inúmeros os méritos, é uma lei extraordinária sobre diversos aspectos, mas nesse aspecto da responsabilidade acabou ficando um pouquinho duvidosa a redação das suas disposições. Né? Quem é que vai auxiliar a Lei Geral de Proteção de Dados? É o regime de responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor por força do artigo 45, porque os artigos anteriores acabaram não definindo exatamente. Não se sabe bem se aquilo é responsabilidade objetiva ou não, não se sabe bem de que maneira se aplica as causas de exclusão, né? E aqui, talvez, a oportunidade de diálogo de fontes entre o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados vai ter uma função decisiva para nós construirmos, vamos dizer assim, uma interpretação estável, que dê segurança, né, que preserve o direito dos titulares de dados consumidores. Tá? E dizendo isso, meus amigos, eu queria colocar ao final a vocês mais uma reflexão sobre exatamente a postura, talvez, de pesquisa, né? Temos grandes pesquisadores na área, com publicações aqui no Pará, publicação extraordinária coordenada pelos professores aqui, né, que tive a honra de receber, né, sobre esses temas de direito e tecnologia, né? Mas qual é a postura do jurista aqui? Né? Qual é a nossa postura de intérprete? Essa é a pergunta fundamental. O caminho mais fácil é dizer o seguinte: tem que fazer lei, tem que fazer lei, tem que fazer lei nova. Claro que a gente tem que adaptar, especialmente o nosso Código de Defesa do Consumidor, tem um projeto lá de atualização em matéria de comércio eletrônico, tem que adaptar alguns aspectos. Mas a lei sozinha não vai resolver. E por que a lei sozinha não vai resolver? Por uma razão muito simples. A velocidade. A gente sempre falou, a primeira coisa que a gente estuda, o Fernando, então, extraordinário conhecedor de teoria do direito,
né, certamente já falou isso dezenas de vezes. Olha, a lei ela desatualiza, né? O legislador vem a reboque, muitas vezes, dos fatos, né? Ele pode se antecipar e promover, mas, geralmente, né, ele vai se colocar a partir de problemas já dados. E esses problemas, quando as soluções vêm, há muita chance, e, aliás, é muito comum ocorrer, né, de uma desatualização razoável dos termos da legislação. Tanto é que nós nos esforçamos tanto, trouxemos o direito alemão, técnicas, né, legislativas para atualização pelo intérprete, cláusulas gerais, conceitos indeterminados, para a gente conseguir fazer com que a lei vá se revivificando ao longo do tempo, vá se atualizando, a gente consiga preencher com as circunstâncias do caso. Pois bem, né, neste tema das tecnologias, por essa velocidade que eu disse, pode ser de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para outro, as coisas vão mudando, né? A lei, ela ajuda, mas ela não resolve. Talvez o grande ponto aqui seja exatamente a postura do intérprete, do jurista, né, que precisa reconhecer quais são os grandes valores, os grandes princípios do ordenamento. Na nossa seara aqui, nós trabalhamos com a dignidade da pessoa. Nós trabalhamos com a proteção dos direitos fundamentais e nós trabalhamos com o princípio fundamental, básico do direito do consumidor, da proteção, do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e da proteção, portanto, do consumidor. E é a partir desta ordem de princípios e valores que nós vamos interpretar as leis que temos, aperfeiçoá-las naquilo que é possível, atualizá-las dentro do possível, né? Mas, sobretudo, uma postura do intérprete, que conduz, né, a ideia de efetividade do direito. Porque o direito só faz sentido na sua efetividade. O direito para retórica, o direito para conversa, o direito para discurso, não funciona. O direito tem que ter efetividade, tem que resolver o problema, ou prevenir, ou resolver, né? E, nestes termos, não há saída, né? E é uma tentação muito comum nesses temas de novas tecnologias, nós começamos a nos imiscuir nas questões tecnológicas, técnicas, que, aliás, o jurista não conhece, quem conhece é o pessoal da computação, da informática, e perder o sentido do essencial. E o essencial, sobretudo, né, é de que, de toda esta realidade, o que importa para o direito é a sua dimensão humana. O direito é feito exatamente para regular as relações humanas. Ele serve ao humano. E é nestes termos que nós, ao trabalharmos com o direito do consumidor, ao trabalharmos com os direitos fundamentais, ao estudarmos essas questões, precisamos ter sempre o pé muito firme. Avançamos na técnica, mas voltamos, sobretudo, para o humano. Queria agradecer imensamente, pedir desculpas aqui que avancei no tempo, né? Não cumpri o prometido, como de costume. Quando a gente gosta de falar, vai falando, né? Fui controlando o relógio, mas no final aqui perdi. Uma alegria estar com os amigos. Vou ficar aqui, falei antes de iniciarmos o evento, até às 10 horas, lamentavelmente, porque tenho um outro compromisso, mas realmente um prazer, né, estar junto com os amigos nesta manhã maravilhosa. Pena que não aí em Belém, né, para poder, mais uma vez, visitar os amigos e provar de todos os prazeres da terra. Muito obrigado. Obrigado, professor Bruno. Parabéns. Como imaginado, uma excelente palestra que abre com muita alegria aqui o nosso evento. Professor Bruno, eu queria iniciar aqui as perguntas, trazendo um questionamento no seguinte sentido, professor. Nós vimos a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados em toda a sua plenitude, e um aspecto me chamou a atenção. Diferentemente de outros países, né, já avançados na regulação dos dados pessoais e com grande estímulo e poder sancionatório em matéria de compliance empresarial, o Brasil ainda engatinha nesse debate, né, tendo a própria Autoridade Nacional de Dados agido de maneira errática nos primeiros casos de mega vazamento de dados, demonstrando, numa primeira análise, uma falta de estrutura administrativa para lidar com esse tipo de investigação, ao ponto de ter solicitado apoio para a Polícia Federal,
e com um foco equivocado, direcionado ao invasor, ao hacker. E não levando em consideração, a meu ver, o aspecto mais relevante, que é a fragilidade e a insegurança dos sistemas das grandes plataformas, de onde os dados vazaram. Então, nesse contexto, eu pergunto, professor Bruno, como resgatar ou como imaginar um poder regulatório adequado para o Estado no que diz respeito à tutela dos dados pessoais? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei muito diretiva, né? Ela traz alguns princípios, algumas diretrizes, mas eu não consigo vislumbrar efetivamente uma política nacional de tutela de dados. Então, eu queria lhe ouvir em relação a essa percepção inicial sobre o papel do Estado, em especial da Autoridade Nacional de Dados. Eu agradeço muito a pergunta, professor. Na verdade, esse é um tema que me tem chamado muita atenção há mais tempo. Vocês lembram, né, que quando começou a discussão sobre o projeto de lei da Lei de Proteção de Dados, inclusive, havia um protagonismo muito significativo da Autoridade Nacional, né? A aprovação da lei, entretanto, acabou se dando sem autoridade, né, por conta de uma resistência nem tanto em relação ao órgão em si, vamos dizer, a entidade em si, mas a própria ideia de criação de novos entes públicos, com despesas públicas, etc. E aí houve aqui eu faço um registro de absoluta justiça, né, uma militância muito insistente, dois grandes juristas, aliás, para o orgulho do Brasilcom, vinculados ao Brasilcom, que é o professor Danilo Doneda, que foi um dos autores da lei, a professora Laura Schertel Mendes, né? E o Doneda, eu me lembro, ele vinha com um mapinha dele, mostrando assim, um mapinha colorido, né? Dizendo, todos esses países aqui do mundo têm lei geral de proteção de dados. E aí botava mais uma corzinha em cima. E todos esses países aqui têm autoridade específica, com competência específica para isso. E nessa militância, aí veio uma nova lei, enfim, uma medida provisória, nova lei, e aí criou a Autoridade Nacional. E criou, diga-se de passagem, com uma redação até forte, né? Eu tenho chamado aquele artigo 55K da Lei Geral de Proteção de Dados de uma supercompetência, né? Porque diz que a Autoridade Nacional, ela, a sua competência para interpretar a aplicação e aplicar a lei, ela se sobrepõe a qualquer outro órgão ou entidade com competências digamos assim, concorrentes, a expressão da lei não é essa, mas com alguma concorrência horizontal ali de competência. Inclusive, alterou o próprio projeto original, porque no projeto original havia uma previsão expressa de articulação da Autoridade Nacional com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, inclusive, né, que teria uma concorrência de competência. Se tirou essa concorrência e disse, não, a Autoridade Nacional é ela que tem a competência, essa supercompetência, inclusive de interpretação vinculante, né, que é até uma discussão, Fernando, que é um grande administrativista, né, uma discussão interessante do ponto de vista do direito administrativo, quer dizer, é uma entidade administrativa cuja interpretação vincula todas as outras, né? Isso mais ou menos isso que diz a lei, né? Esse grande poder, entretanto, o que acabou acontecendo? Foi colocado sob a hierarquia da Presidência da República, sem quadro de pessoal, né? Sem gente especializada. Não vou nem entrar no mérito depois da questão da diretoria, enfim, porque tem pessoas muito competentes, mas tem pessoas que eu não conheço, então não vou entrar no mérito. Mas o fato é o seguinte, sem a autonomia, que é evidente, necessária numa atividade como essa, né? Até tem lá autonomia técnica, mas quem trabalha com a administração pública sabe, se não tem autonomia administrativa e financeira, não tem autonomia técnica. Só não dar o dinheiro, só não liberar a dotação orçamentária para contratar o funcionário, para pagar a despesa, né? Então, ela ainda hoje está em um momento de construção, né? Claro, tem algumas iniciativas interessantes. Esses dias mesmo, inclusive por mandato conferido pelo presidente Fernando Martins, eu estive lá na audiência pública
que foi chamada pela NPD para discutir o projeto, a minuta de resolução das sanções administrativas, né, todo o processo de fiscalização. Agora mesmo, ainda ontem, né, estava em discussão a questão da resolução do tratamento de dados para pequenas e microempresas, né, que inclusive faz uma definição interessante aqui, que precisa prestar atenção para o futuro, porque faz uma definição interessante sobre a questão do que é alto risco, né, os graus de risco de incidentes de segurança, né, que eles colocaram, definiram agora nessa minuta de resolução das tratamento de dados de pequenas e médias empresas, né? Então, é um processo em construção. Agora, não há dúvida, né, que ela está buscando o seu caminho, né? E acho que o professor Denis trouxe com perfeição a conclusão do ponto, né? Ela não é entidade de investigação. Para investigar tem polícia. Se é crime cibernético, etc., é a polícia que investiga. Aqui, a autoridade administrativa tem duas funções essenciais, né? Que é a regulação, né? E regulação no direito brasileiro significa tanto exercício de poder normativo regulatório, né? De regulamentação, poder regulamentar tradicional, né? Como também a definição, orientação e execução de política pública, de proteção de dados, no caso, está no âmbito de competência da agência. E isso é uma atividade bem mais ampla, que agora vai contar também com a participação do Conselho, né, que foi recentemente nomeado, né, o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade. E o exercício dessa competência, talvez, em relação à política pública, que é algo até que falta a própria cultura administrativa brasileira, mas que aqui a agência vai ter que resolver. E, é claro, a parte de fiscalização. E aí esse foco que fez bem referência é um foco que vai ter que ser, evidentemente, aperfeiçoado, sob pena de não ser efetivo, né? Claro, em matéria de tratamento de dados, nós temos uma dificuldade prática enorme, né? Seja do ponto de vista da fiscalização administrativa, seja do ponto de vista de demandas judiciais, que porventura venham a buscar responsabilização, etc., que é exatamente o problema da prova, né? Acho que até uma expressão de um grande autor da matéria, que é o Solov, né? Vai me faltar na memória aqui a expressão precisa, mas o grande problema do tratamento irregular de dados é que ele é um crime sem os corpos dos mortos, vamos dizer assim. Alguma coisa assim que ele diz. Agora me falta a frase certa. O que eu não tenho? A minha dificuldade é o corpo de delito, né? A minha dificuldade é o corpo de delito. E é verdade, né? Como é que a gente vai ver, né, na prática, atuar para ver exatamente precisar esses sistemas de segurança de dados, né? São relatórios, são auditorias, né? Mas em que medida eles vão ter que ser ex ante, que medida eles vão precisar ser depois nas investigações, quando esses incidentes acontecem. Isso, em parte, é organização que a agência vai ter que atuar, mas, em parte, são decisões estratégicas também de um modelo de atuação. Então, eu penso que, claro, há problemas nesse início, né? Mas há espaço, né, para se avançar muito, né, nesse ponto. Agora, o decisivo aqui talvez seja, para o futuro, institucionalmente, se assegurar o mais possível a autonomia dessa agência, com um quadro próprio, né, como tem que ser o exercício da atuação administrativa, né, com as garantias próprias da atuação administrativa. Mas eu concordo integralmente com o professor em relação a esses problemas apontados. Excelente, professor Bruno. Estou totalmente em sintonia com essa percepção. E, se aproximando aqui do horário limite da participação do professor Bruno, eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez pela disponibilidade, pela gentileza, né, de dispor do seu tempo para compartilhar conosco aqui tantos ensinamentos e tantas reflexões importantes. Professor Bruno, muito obrigado mais uma vez. Espero revê-lo muito em breve, presencialmente, nos nossos eventos do Brasilcom e outros congressos, e não faltará outra oportunidade para um encontro presencial aqui na nossa cidade. Grupo de pesquisa, em nome do grupo de pesquisa, em nome das instituições que favoreceram a realização desse encontro,
Eu agradeço, devolvo a palavra ao professor Felipe Guimarães e, desde logo, já saúdo aqui o professor Fernando Martins, que, como presidente do Brasilcom, muito nos honra de estar conosco nesse dia de abertura da nossa jornada jurídica. Muito obrigado. Sou Bruno, reforço aqui o nosso agradecimento pela sua participação, desejando revê-lo certamente outros eventos acadêmicos, aqui ou aí, no Rio Grande do Sul, né? Que após essa pandemia nós possamos estreitar ainda mais esse laço norte-sul, como já fizemos outrora. Então, muito obrigado pela sua participação, tenho certeza de que essa mesa de abertura do nosso evento está sendo muito proveitosa para todos os nossos estudantes de graduação e pós-graduação que aqui ora se encontram. Bem, gostaria agora de saudar o professor Fernando Martins, agradecendo igualmente pela sua disponibilidade de estar aqui hoje presente na abertura da segunda Jornada Paraense de Direito do Consumidor Brasilcom. Professor Fernando Martins abordará o direito do consumidor enquanto cultura jurídica e, falando um pouco, né, do vasto currículo do professor Fernando Martins, o mesmo é doutor e mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, professor efetivo do Programa de Graduação e Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, professor visitante do Instituto Max Planck de Direito Privado Comparado Internacional na Alemanha, professor convidado do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e também professor convidado da Escola Paulista de Magistratura. O professor Fernando Martins tem experiência na área de Direito, com ênfase em Teoria Geral do Direito, Direito Privado e Direito Público. Também é promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Professor Fernando, muitíssimo obrigado e o senhor tem a palavra. Bom, eu agradeço inicialmente o convite. Eu gostaria, sabendo que o professor Bruno tem que se ausentar, primeiro fazer uma saudação a ele. O professor Bruno Mirage é a regra de ouro do Brasilcom e, por que não dizer, do direito consumidor brasileiro. Eu digo, na minha experiência jurídica, e ela não é tão significativa, mas que o Código de Defesa do Consumidor brasileiro é o melhor do mundo. Certa feita, eu participei num grupo de e-mail com a professora Cláudia para dar orientações aos japoneses sobre o nosso Código de Defesa do Consumidor. Ora vejam, né, a altura que está o Código de Defesa do Consumidor do Brasil. E foi muito interessante, porque eu constatei isso na experiência jurídica mesmo, na troca de e-mail, demonstrando como é que era o nosso processo coletivo, né? Então, eu fico muito tranquilo em fazer uma apresentação depois do professor Bruno Mirage, devido à qualidade técnica, à dogmática que lhe faz, né, e à representatividade que ele tem perante a doutrina e a jurisprudência brasileira. Eu fico muito tranquilo em relação a isso. Primeiro, porque é um aprendizado, professor Denis, sempre um aprendizado. E segundo, com uma segurança muito forte, eu posso dizer isso, né? Todos nós, professores de direito consumidor, de direito privado, temos ali uma nota de rodapé com o professor Bruno Mirage. As primeiras preocupações que nós temos em relação às novas leis é o professor Bruno Mirage que está escrevendo. Isso foi com a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet, né? A responsabilidade sobre os acidentes aí no espaço da internet, matérias que eram difíceis da gente poder trabalhar, dada o caráter, eu não gosto muito dessa palavra, mas vou dizer, novidadeiro da legislação, e o professor Bruno ele conseguiu o quê? Trazer para o discurso jurídico. Isso é muito importante, né? Daí a segurança que a professora Cláudia tem com ele, não só ela, né, como todos nós. Então, a Clarissa tem, a Karen, a Sofia, então é um prestígio, né? Eu te agradeço, professor Denis, me colocar na abertura com o professor Bruno Mirage. Isso é riquíssimo na minha vida, isso vai para o meu Lattes, assim, na maior felicidade do mundo, né? Sempre, 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 sempre. Ele fez um prefácio para a minha obra, que vai para a 6ª edição, né? E assim, eu fico feliz com isso, porque
é um professor que nos ensina, eu estou sempre aprendendo com ele. Você esteve aqui em Uberlândia 2 vezes, e sempre com préstimos essenciais à academia. Professor Bruno, assim, meu grande abraço para você, meu reconhecimento. Saiba que a luz do Brasilcom está sempre em volta de você e você é a nossa regra de ouro, expressão do ministro Herman. Então, não estou muito errado, não, expressão do ministro Herman. Professor Felipe, obrigado pela apresentação que o senhor fez, leitura. O currículo é sempre fake. Hoje nós estamos na sociedade fake, o currículo geralmente é fake, né? Está ali no nosso Lattes, né? Mas meu principal currículo, professor Felipe, é ser um promotor de justiça e defesa do consumidor. Eu sou combativo aqui na minha região, né? Às vezes eu dou alguns pitacos de academia, porque sou professor também, mas assim, minha grande valia é poder ajudar o consumidor vulnerável, consumidor excluído, né? Eu sou chão de fábrica mesmo, e sou feliz por isso. Professor Denis, agradeço o convite, eu sei da sua grandiosidade no direito consumidor, venho acompanhando os seus trabalhos pelos grupos de professores de direito consumidor, pela sua produção na RDC, que é uma produção muito vasta, muito rica, né? Você também é um autor premiado pelo Brasilcom, nós devemos consignar isso. Os seus alunos fazerem jus às suas aulas, né? Devem saber que estamos diante de um grande professor, de um grande pesquisador, né? Com pesquisas fora do país, né? Essa segunda jornada paraense de direito consumidor, Brasilcom, que o Brasilcom está à frente com o professor Denis Verbicar, agora tratando da tutela digital do consumidor, vem justamente corroborar isso daí. O professor Denis Verbicar, ele é pesquisador e um grande curioso. O grande curioso é que faz o direito ser movimentado. Utiliza a expressão grande curioso, eu aprendi essa expressão com o professor Celso Campilongo, da USP, né? E é isso mesmo, né? Se o cientista não for curioso, tudo fica parado, né? E a gente vai perder, nós vamos perdendo o poder de crítica à legislação que está seguindo ou à modificação jurisprudencial, o que seja. Então, professor Denis, é a segunda vez que eu estou virtualmente, né, infelizmente, na sua presença, mas é também um grande prazer, e eu saúdo efetivamente na qualidade de docente e de pesquisador que o senhor é. Tratar de cultura jurídica do direito consumidor foi possível agora por conta da aprovação e da atualização do Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181, que é a lei que trata do crédito responsável, que é a lei que dispõe sobre o crédito responsável e, efetivamente, sobre o tratamento ao superendividamento. Eu vou falar, evidentemente, aqui ou acolá do superendividamento, mas não é o objeto da minha fala. Eu quero deixar muito claro que o meu viés é de teoria do direito. Eu navego muito em filosofia do direito, eu acho que é uma área maravilhosa, porque a filosofia do direito tem um ponto, professor Felipe, que é legal. Ela é um conhecimento a posteriori, é um conhecimento crítico, não é um conhecimento prévio, né? Não é um conhecimento epistemológico, né? Gosto de epistemologia, mas, né, como um velho mineiro, né, mineiro comedor de queijo, a gente fica só analisando o final, né? Se o resultado é aquilo que a gente quer ou não. E a 14.181, como ela demorou 10 anos dormitando no Congresso Nacional, né, custou a ser aprovada, ela vem ressuscitar aí alguns pontos filosóficos que estavam apagados. Por exemplo, o professor Castanheira Neves tem um artigo fantástico que se chama A Crise Atual da Filosofia, e a repercussão dessa crise atual da filosofia na filosofia do direito. Em outras palavras, ele quer dizer que o economicismo, o tecnicismo começaram, em análise econômica do direito, em alguma perspectiva, começaram a mitigar o humanismo que foi caracterizado pelo estado do bem-estar social. O professor Castanheira Neves, fantásticas as verificações dele, né? E o que eu acho bonito na lei do superendividamento é que nós conseguimos fazer, né? Não estou falando nós, os brasileiros, não é nós, o Brasilcom, ou o IDEC, ou o Congresso Nacional, conseguimos dar uma resposta para isso, né? Por exemplo, trazendo a questão do mínimo existencial, né? Que está altamente ligado aos núcleos dos direitos fundamentais, né? Tem gente que confunde mínimo existencial com mínimo vital, não tem nada a ver. Mínimo vital é questão famélica e mínimo existencial é preservação dos núcleos dos direitos fundamentais. Então, a legislação é muito boa na medida em que ela permite justamente isso, a dignidade da pessoa humana.
Conseguimos, então, vejam só, numa legislação de 2021, ressuscitar preceitos da filosofia do direito. Porque a dignidade da pessoa humana, queiram ou não, meus queridos amigos, é nada mais, nada menos uma entrada da filosofia dentro do direito. Foi isso que aconteceu com a nossa Constituição em 1988. Aqui eu gostaria de corroborar, inicialmente, aquilo que o professor Bruno Miragem disse. Eu vou dizer com outras palavras, evidentemente, né? Eu acho que nós passamos por um momento aí de grande utilização do CDC e depois passamos um momento árido em relação à defesa do consumidor. O que a gente tem em relação a isso, num viés filosófico, é um momento pré-intervencionista, um momento intervencionista e um momento agora que se chama pós-intervencionista, mas que agora, com a lei do superendividamento, está sofrendo esse momento pós-intervencionista. Eu digo pré-intervencionista porque antes, né, nós tínhamos a fixação através do Código Civil, que não tinha nenhuma representação favorável ao Código de Defesa do Consumidor, né? Vício ali era vício redibitório, não era vício de qualidade, um voluntarismo exacerbado, né? Com responsabilidade mediante culpa, tudo contrário a um Brasil que já no final, em meados do século XX, já exigia um tratamento diferenciado para os institutos jurídicos, né? Quer seja a responsabilidade civil, quer seja o contrato, quer seja o negócio, né? Com isso aqui, eu não estou satirizando o Código Civil de 1916. Eu só quero dizer que cada tempo tem a sua legislação, e é importante para o jurista saber disso, que cada tempo tem a sua legislação. Então, fortemente assim, nós observamos nessa etapa pré-intervencionista, né, uma grande ausência assim, de segurança para os vulneráveis, né? Isso não existia. Sequer a expressão vulnerabilidade, que é uma expressão dos direitos humanos, era trabalhada aqui no Brasil, né? Aqui nós tínhamos os carentes, né, digamos assim, né, uma expressão, né, os menos favorecidos, né, com uma ideia de à luz da fraternidade e da caridade. Por quê? Porque se aceitava a marginalização desses grupos. Agora, efetivamente, com a entrada do Estado do bem-estar social, e isso aconteceu no mundo todo, no Brasil sempre tardiamente, como diz o ministro Barroso, e diz corretamente, né? A nossa entrada no Estado do bem-estar social possibilitou, então, aí uma outra possibilidade do direito do consumidor, que é a fase intervencionista. E aí nós melhoramos muito. E aqui que eu fico com tranquilidade de dizer que temos o melhor Código de Defesa do Consumidor do Brasil. Por quê? Porque ele é logo após a Constituição de 88. Esse é o primeiro detalhe. Ele vem regular não só um direito fundamental, diferentemente de Portugal e Espanha. Portugal e Espanha trabalham nas constituições com o direito do consumidor, mas na ordem econômica, não trabalham nos direitos fundamentais, diferentemente da Constituição brasileira, que no artigo 5º, inciso 32, aloca ali o direito do consumidor como direito fundamental. Mas o melhor é que, se fizermos uma leitura, e não precisa ser enviesado, uma leitura gramatical, uma interpretação gramatical, nós vamos perceber o seguinte, que o Estado, na forma da lei, promoverá a defesa do consumidor. Então, antes de ser um direito fundamental do consumidor, é um dever fundamental do Estado. Aí nós ganhamos uma outra perspectiva, porque aqui tem uma relação de deverosidade do Estado para com o consumidor. Nós temos muita facilidade, o professor Denis foi muito inteligente, ele convidou o professor Gilles Lipovetsky, né? Que talvez um dos melhores livros que ele tem é O Crepúsculo dos Deveres, né? Então, eu estou falando aqui de deveres fundamentais, é porque nós temos a mania errada de ler tão somente a Constituição Federal como uma carta de direitos fundamentais, quando, na realidade, nós devemos expressar muitos deveres fundamentais ali, né? Não só entre nós, nas nossas relações particulares, o que leva à responsabilidade civil, fortemente, mas também aquilo que leva os deveres do Estado. Então, nós temos uma construção de deveres fundamentais do Estado para o consumidor muito forte. E o CDC vai regular esses deveres fundamentais de proteção do Estado para com o consumidor nas suas relações. Por isso que nós temos um código bom. A formação do código não foi uma formação fácil, né? O capítulo de responsabilidade civil é do ministro Herman, que tinha terminado todo um estudo de mestrado, tinha estado tanto nos Estados Unidos como na França, né, verificando as modificações da responsabilidade civil. Por isso que nós temos uma responsabilidade civil muito firme, forte no CDC, né, maravilhosa, né, pelos vícios de qualidade, né? Mas toda essa transformação do CDC é uma transformação, essa entrada em vigor do CDC
é justamente para reafirmar aquele valor que a Constituição Federal deu ao direito do consumidor. Mas, se essa fase, então, intervencionista é uma fase intervencionista porque há um dever fundamental do Estado em agir, nós chegamos à terceira fase, que o Brasil começou aí mais ou menos uns 8 anos para cá, que é a fase pós-intervencionista. É uma fase que não quer Estado mais, e foi isso que o professor Bruno Mirage corretamente explanou para nós aqui. O que vem acontecendo é o Código de Defesa do Consumidor perdendo a densidade do seu espraiamento, né? Muitas questões, por exemplo, foram discutidas, especialmente esses 2 últimos anos, né? A Lei de Liberdade Econômica trouxe um susto para todos nós, a defesa do consumidor, porque equiparou vulnerabilidade de particular com vulnerabilidade de empresário, e é justamente o ponto da vulnerabilidade que é o caráter, é o discrimining da aplicação do CDC, né? Essa é uma outra vertente. A vertente também da arbitragem, que foi objeto de discussão dentro da Senacom. O direito brasileiro tem uma visualização contrária do direito europeu em relação à arbitragem, justamente pela qualidade de direito fundamental que o direito do consumidor é. Então, nós estamos sofrendo hoje com essa fase pós-intervencionista, mas tivemos aí a aprovação da Lei 14.181, que transforma, que traz de novo alguns valores que estavam esquecidos. Quando eu falo em cultura jurídica, mais propriamente, aqui eu poderia trabalhar tanto com o professor Miguel Reale, o famoso livro dele, Cultura e Experiência, que é um livraço. Ele escreve muito bem sobre a importância da experiência jurídica e a cultura do povo em relação ao direito. Uma tensão entre povo e experiência dos julgadores. E nós temos também uma abordagem muito boa em relação ao professor André Jean Arnaud, da França, que também escreve sobre cultura jurídica. O que eu gostaria de dizer, inicialmente, que quando nós falamos em cultura jurídica, nós podemos falar em 4 pontos diferenciados, que são as técnicas e interpretação que os operadores fazem, que é a consciência e compreensão que o povo tem em relação ao direito, que é a verificação dos valores e princípios que os profissionais do direito utilizam nas suas linguagens, e também as diferenças nacionais ou regionais na aplicabilidade do direito. Em tese, cultura jurídica seria isso. Mas, com a chegada e a aprovação da Lei do Superendividamento, a 14.181, ela nos convida para reavivar essa cultura jurídica. Eu acho que quem assistiu às palestras sobre superendividamento devem estar lembrados, e a todo momento a professora Cláudia, o professor Bruno falava, é a cultura do pagamento. Eu acho que todo mundo deve estar lembrado disso, uma utilização em relação a isso. Pois é, né? Essa minha abordagem é justamente sobre isso, né? Porque eu não visualizo só a cultura do pagamento, e eu vou discorrer sobre isso. Mas antes eu quero dizer que o direito do consumidor e a aprovação dessa legislação, ela é muito boa, porque ela nos permite, então, revisitar essa cultura jurídica. A cultura jurídica com Miguel Reale, ela tem uma importância muito grande. Por quê? Porque nós temos a nossa cultura concentrada nos movimentos de codificação. Essa codificação ela é importante na medida em que a cultura jurídica ela auxilia na atualização dos códigos, em um ponto, mas, em outro ponto, o que essa cultura jurídica faz? Ela mantém aquelas situações que já são de pleno conhecimento da população, sem a necessidade de modificar. Então, é por isso que nós temos diversas expressões: codificação, recodificação, descodificação e ainda a possibilidade de atualização. A Lei 14.181, meus queridos amigos, ela não codifica, não recodifica e nem descodifica, ela simplesmente atualiza o Código de Defesa do Consumidor conforme as necessidades viventes na sociedade. Então, buscamos simplesmente atualizar, mantendo o modelo metodológico anterior. O que eu quero dizer? A cultura do direito do consumidor é baseada em 2 aspectos: a cultura interna e a cultura externa. A cultura externa é a compreensão que o povo tem em relação ao direito do consumidor. Como que é essa cultura? Essa cultura é muito consabida pela população. Por quê? Porque a população hoje ela sabe que os seus direitos eles podem ser reivindicados perante órgãos, não só mais a velha estrutura do Poder Judiciário, uma estrutura judicial, uma estrutura demandista, mas também outras estruturas dentro do Poder Judiciário que são estruturas que levam à conciliação.
Afora o Poder Judiciário, ele tem as defensorias públicas, o consumidor tem o Ministério Público. Eu aqui faço atendimento todos os dias, né? Hoje à tarde é dia de atendimento, sem esquecer da verificabilidade da atuação dos PROCONs perante a sociedade. Então, o município, que é um município ligado à efetividade de direitos, né, ele tem um PROCON na sua cidade. Por isso, aqui eu já até adiantei. Quando nós falamos em cultura externa, eu já estou falando em efetividade de direitos. Por quê? Porque se a população procura esses órgãos, nitidamente é porque sabem de algumas pessoas, ou de uma grande maioria das pessoas, que lograram êxito nos seus pleitos em relação de consumo. Então, a cultura externa ela é muito importante. Já a cultura interna, o que é a cultura interna? É uma tensão que nós temos entre a dogmática e os tribunais, né? A vivência da dogmática, a possibilidade que a dogmática dá, como eu brinquei, de curiosidade e de ciência de um ponto, e, de outro lado, uma construção jurisprudencial, especialmente pela tópica, que é a resolução dos problemas ou através dos topóis quando a legislação é falha. Por isso, eu posso dizer para os senhores, justamente essa tensão entre dogmática e jurisprudência trouxe para nós diversas novas possibilidades, independentemente disso estar transcrito fortemente na lei. Vamos verificar? Hipervulnerabilidade. Essa é uma construção jurisprudencial num voto do ministro Antônio Herman. O diálogo de fontes foi utilizado na ADIM 2591, que é a ADIM que trata da pretensa inconstitucionalidade do Código de Defesa do Consumidor em relação às relações bancárias, né? Os danos temporais, vejam vocês, né? Antigamente todo mundo só trabalhava com dois tipos de danos, morais, né, e os patrimoniais, né? Hoje, o direito de danos ele só vai evoluindo, né? Nós temos uma construção própria hoje, que são os danos temporais, né? Então, são construções que eu estou dizendo para vocês que essa cultura interna do direito do consumidor possibilitou. É por isso que eu tenho uma grande admiração com o Código de Defesa do Consumidor. Ele, mesmo não atualizado, ele tem uma profissão de fé em volta dele. E essa profissão de fé está ligada aos grandes professores e aos tribunais, né, que sabem valorar o que são ali os direitos dos consumidores pela perspectiva da legalidade constitucional. Então, a cultura jurídica, tanto interna como externa, é muito forte do direito do consumidor. Sem falar que tudo isso leva à cidadania, que foi a construção toda desses movimentos de defesa do consumidor. Esta lei que dispõe sobre o superendividamento, ela dependeu muito mais dos movimentos sociais ou das pessoas que são ligadas às entidades civis de proteção do consumidor do que propriamente dos órgãos públicos que fomentam a legislação, como a Câmara dos Deputados e o Senado. Então, é uma construção muito bonita que nós temos. Agora, na nossa legislação agora, que foi aprovada, nós tivemos a preservação de apenas 2 culturas e tivemos o desprezo de 4 culturas, professor Denis. E aqui eu quero falar sobre os vetos. O que não foi vetado? O que não foi vetado, primeiro, foi a cultura do adimplemento. Ou seja, a legislação foi aprovada porque nós trabalhamos dentro de uma diretriz da boa-fé, que é o dever de adimplemento. O dever de adimplemento, de pagar a prestação, é o primeiro dever da boa-fé que existe no mundo, desde Roma. Depois, mais tarde, nós tivemos os desdobramentos dos deveres anexos da boa-fé, ali com Stoll na Alemanha. Mas, até então, o primeiro dever de boa-fé era o dever de adimplemento. O que a legislação 14.181 nos traz? Essa possibilidade. Ela autoriza o tratamento, desde que seja um tratamento para quê? Para pagamento. Diferentemente da cultura jurídica estadunidense, que dá o perdão da dívida. A nossa não dá. A nossa determina que o consumidor pague, né? É evidente que o consumidor ele vai pagar, mas aqui nós temos uma nova modalidade de adimplemento, que é o famoso adimplemento solidário, porque ele vai pagar com um plano de pagamento, com uma repactuação. E aqui eu entro na segunda cultura que essa legislação atual preservou, que é a cultura da renegociação. Hoje ficou muito claro que a renegociação ela é desejada e querida e passou a ser um dever.
Tanto que ela passou a ser um dever que, se o fornecedor do crédito não comparecer nas audiências de conciliação, o crédito será suspenso, a cobrança será suspensa. Então, aquilo que era meramente uma faculdade, uma permissão, passou a ser um dever. E, se esse dever não for cumprido, terá uma sanção. Então, nós temos, então, que a boa-fé nos trouxe duas fortes culturas. Nos trouxe, não, reafirmou duas fortes culturas. A cultura do adimplemento e a cultura do dever de renegociação. Mas os vetos, professor Denis Verbicari, aqui que é ruim, é trágico. O primeiro veto que nós tivemos foi em relação ao artigo 51, inciso 19, que lá trazia a possibilidade da aplicação da lei mais favorável no caso do conflito espacial. Ou seja, hoje é muito comum, como disse o professor Bruno Mirage na sua abordagem inicial, nós temos o conflito espacial pelo comércio eletrônico. E qual lei nós iríamos aplicar? A cultura do humanismo foi dispensada. Por quê? Porque os direitos humanos, hoje, eles têm uma proposta de elementos de conexão para o direito internacional. E a proposta é aquela interpretatio pro hominis, ou seja, sempre utilizar aquela lei mais favorável aos direitos humanos. O artigo 51, o veto que teve sobre o artigo 51, inciso 19, foi péssimo para o brasileiro, porque o CDC é a melhor legislação que nós temos no mundo. Então, o veto desrespeitou essa cultura. E nós sabemos fortemente que, enquanto a origem de muitos países do direito consumidor é uma ramificação do direito civil, do direito comercial, no Brasil é uma ramificação muito forte dos direitos humanos, tanto é que está na qualidade de direitos fundamentais da Constituição Federal. Então, essa é a primeira cultura que foi negada, essa é a primeira cultura que foi desperdiçada. A segunda cultura que foi desperdiçada, que eu chamo a atenção, é a cultura da verdade. Nós tivemos ali no artigo 54C, inciso 1, um veto. Veto a quê? A uma publicidade enganosa, falaciosa, falseada, mentirosa. Aquela que diz o seguinte, estava vedado publicidades que trabalhavam com as seguintes expressões: sem juros, sem encargos. Evidentemente, né, como o professor Denis disse no começo, nós estamos num mundo polarizado. Tem gente que aceita mentira, tem gente que aceita fake news, né? Olha, é impossível nós tratarmos de uma lei que visualize a educação financeira, veja só, que traz concretude à educação financeira, aceitando mentiras. O veto não poderia ter existido, né? Porque a expressão sem juros é uma expressão falaciosa. Não existe fornecimento de crédito sem remuneração de capital, né? Os juros são a remuneração de capital. Então, nós tivemos o desperdício e a cultura da verdade. O primeiro desperdício foi a cultura do humanismo, agora foi a cultura da verdade. Um outro desperdício que nós tivemos, dois outros, dizem respeito ao mesmo dispositivo, ao 54E, que era a limitação a 30% para o crédito consignado. Aqui nós temos um erro fatal, é a cultura, primeiro, da proporcionalidade. A proporcionalidade é um princípio que se aplica à justiça contratual. Se a razoabilidade é uma medida de justiça, a proporcionalidade é a justa medida, é a medida exata. Então, quando nós limitamos, e a proposta foi essa, a 30% da renda, da folha de pagamento para utilização no crédito consignado, foi porque os outros 70% eram essenciais ao mínimo existencial do consumidor. E isso foi criado, não foi do nada, isso foi criado porque a jurisprudência brasileira já tinha inúmeros precedentes em relação a isso. Inúmeros precedentes, inclusive a própria legislação de crédito consignado. Então, o que nós fizemos através desse veto ao artigo 54E? Desprezamos um princípio fantástico que autoriza ali uma igualdade entre as partes no sistema de liberdade contratual para o fornecimento de crédito. Por fim, ainda no 54E, e por arrastamento, nós tivemos um veto, que é o veto ao direito de reflexão. Do consumidor poder, após fazer o crédito consignado, efetivamente o quê? Fazer a análise, de fato, por 7 dias, se ele merecia ou não fazer aquele crédito. Até porque hoje nós temos muitos créditos que são
objetos de fraudes. Existem créditos consignados que são impostos sem a vontade do consumidor. Então, se ele verificasse a existência disso e não buscasse a alegação de fraude, ele poderia buscar também a alegação do direito de reflexão. Então, essa é a quarta cultura, a cultura da reflexão. A legislação é muito boa, né? Todos nós temos ciência disso, ela atualiza o CDC de uma forma fantástica, né? Enquanto foram preservadas a cultura do adimplemento e a cultura do dever de renegociação, tivemos, de outro lado, esses vetos que foram vetos horríveis e que retiraram essa capacidade dessas outras 4 culturas, né, que eu disse para vocês: cultura do humanismo, cultura da verdade, cultura da proporcionalidade e a cultura da reflexão. Então, era essa a apresentação que eu queria fazer. Não sei se eu me fiz didático, se eu me fiz claro, né? Mas eu entendia, era salutar justamente nesse webinário para demonstrar qual que é o nosso pensamento para a derrubada dos vetos, já que o caminho que o Brasilcom vai seguir é o caminho de visitar o Senado Federal novamente, né, com um texto que nós escrevemos exatamente nesse sentido. Muito obrigado, professor Denis, obrigado, professor Felipe. Professor Fernando, parabéns, apresentação excepcional e como professor de teoria do direito, muito didática, muito clara, e nos faz refletir justamente sobre esses aspectos, né? Que cultura nós vamos prestigiar, né, na aprovação da lei e quais aquelas que nós vamos tentar resgatar. Eu me recordo, né, do nosso último Congresso do Brasilcom em São Paulo, que o ministro Antônio Herman Benjamin foi questionado sobre as suas expectativas, né, naquela altura, quanto à evolução legislativa do Código, em especial sobre esse projeto de lei. Ele dizia naquela época: olha, nesse contexto, nós temos que agradecer se não houver retrocesso. E hoje, o que nós percebemos? Temos uma lei que atualiza o Código de Defesa do Consumidor, como muito bem apresentado pelo professor Fernando, em vários aspectos positivos, e que nos dá algum alento nesse contexto de tantas limitações ao direito do consumidor, de práticas abusivas massificadas, de uma imersão tecnológica desregulada, mas, ao mesmo tempo, nos coloca vigilantes quanto àquilo que podemos avançar. E o que me deixa muito tranquilo e talvez esperançoso, professor Fernando, é saber que o colega na presidência do Brasilcom terá uma atitude bastante combativa no que diz respeito não apenas a esse permanente esforço de aprimoramento normativo, mas também no que diz respeito a outros espaços políticos que o Brasilcom ocupa com tanta qualidade. Então, essa certeza nos dá a tranquilidade que muito da sua experiência como promotor de justiça será muito útil nessa luta permanente que temos pela frente. Professor Fernando... Denis, promotor é um bicho chato, né? Eu não gosto de promotor. Eu não gosto. Mas, assim, no momento, quando você precisa de uma boa briga, chama um que vai ajudar. Se ele não piorar tudo. É isso mesmo, professor Fernando. Lhe agradecendo mais uma vez pela disponibilidade, eu passo a palavra ao professor Felipe Guimarães para mediar aí os eventuais questionamentos da plateia. Bem, professor Fernando, muito obrigado pela sua palestra. Tenho certeza que foi de extrema valia para todos os nossos alunos aqui de graduação, pós-graduação, e continue esse projeto como promotor. Eu acho que não há melhor atuação dentro do Ministério Público do que uma atuação proativa, né? A gente vê ainda no Brasil, e parabenizo de antemão por isso, uma certa ainda timidez no uso dos instrumentos da tutela coletiva, né, de proteção e defesa do consumidor. Então, ver esse potencial proativo do Ministério Público é muito interessante nessa perspectiva. Muitas das vezes, a demanda individual, aquela demanda que hoje, muitas das vezes, é mal vista até mesmo pelo judiciário, né, passa
muitas das vezes a ser atendida quando nós temos um Ministério Público atuante, um Ministério que se faz presente no uso desses instrumentos de tutela coletiva. Então, e parabenizar também por essa perspectiva de atuação no âmbito do Ministério Público aí em Minas. Bem, o pessoal aqui da plateia está agradecendo efusivamente as palestras, tá? Tínhamos uma pergunta que estava aqui pendente, que foi feita pelo Hugo, mas foi direcionada à palestra do professor Bruno, né? O professor teve a necessidade de sair antecipadamente. Então, professor Denis, não temos nenhum questionamento adicional, tá? Eu gostaria só de convidá-los para a nossa mesa da tarde, que se iniciará às 15 horas e contará com a palestra do professor Denis e da professora Cíntia Rosa Pereira de Lima. Tá? O professor Denis vai falar sobre discriminação algorítmica nas relações de consumo e a professora Cíntia tratará da efetiva proteção do consumidor diante da circulação transfronteiriça de dados pessoais. Continuando aí um pouco de alguma daquelas observações que foram feitas nessa mesa de abertura. No mais, professor Fernando, um prazer lhe conhecer. Espero que em outros eventos nós possamos estar juntos, dialogando sobre a tutela do consumidor. Devolvo a palavra ao professor Lucas. Professor Fernando, queria lhe ouvir, é um privilégio muito grande termos o presidente do Brasilcom no exercício do mandato aqui conosco, lhe ouvir em relação àquilo que o Brasilcom projeta, no que diz respeito ao aprimoramento normativo, a participação em questões sensíveis nos nossos tribunais. Se eu falasse um pouquinho mais da atuação do Brasilcom, porque eu tenho certeza que muitos dos nossos estudantes têm interesse em se filiar no Brasilcom acadêmico e entender a relevância dessas instituições oriundas da sociedade civil nesse contexto deliberativo, em que nós não podemos ser reféns de uma atuação governamental e que o cidadão e que o consumidor ele tem também algumas responsabilidades e o Brasilcom ele é um exemplo muito claro dessa atuação cívica da sociedade civil. Então, eu gostaria que o senhor aproveitasse a oportunidade, considerando que nós temos uma plateia qualificada aqui de mais de 100 pessoas, falasse um pouquinho do papel do Brasilcom. Tá certo, professor. Eu agradeço a pergunta e eu acho ela relevante mesmo. De antemão, eu já vou aqui me dirigir aos alunos aí da universidade, os orientandos e alunos do professor Denis, do professor Felipe, para dizer, se inscrevam, associem no Brasilcom, porque vocês, senhores, terão as melhores notícias a respeito do direito do consumidor no Brasil e no mundo. Como o direito do consumidor ele passou por um sistema de aridez, como dito aqui e repetido, agora nós estamos buscando a revitalização, não é só do Brasilcom, mas do direito do consumidor. Isso é um dever que nos impõe. Então, só para vocês entenderem, nós vamos modificar agora internamente no Brasilcom muitas coisas. A propósito até do congresso do professor Denis, na jornada coordenada por ele, nós teremos o Brasilcom digital, porque agora não faz sentido mais também abandonar as novas tecnologias. Não adianta nós ficarmos no ostracismo de querer desejar assim a aplicação dos velhos princípios. Nós temos que saber coordenar as inovações, e a partir das inovações trabalhar e criar novos princípios. Então é um desafio para nós. Vejam só, quero falar para os seus estudantes. Eu tenho 57 anos de idade, 57. Eu sou promotor de justiça há 31 anos. 31 anos. Desses 31 anos, 29 na defesa do consumidor. Eu só aprendi e só cresci na minha vida com o direito do consumidor. O direito do consumidor, ele não me tirou nada, ele me deu tudo, tudo. A melhor ciência, a melhor ciência, a possibilidade de aprender com os melhores. Vejam só, o direito do consumidor não é meramente um direito privado, porque nós trabalhamos com teoria do direito, trabalhamos com direitos fundamentais. Por exemplo, aqui se disse diálogo das fontes. Poxa, diálogo das fontes é uma matéria importantíssima de direito internacional privado,
O Brasil foi uma das primeiras a internalizar essa matéria. A Argentina trouxe o diálogo das fontes para o Código Civil dela, né? Tudo isso a partir da internalização que a professora Cláudia fez de diversas conferências do professor Eric Jaime. Então, só estou dizendo isso. E depois o diálogo das fontes transformou no precedente do Supremo Tribunal Federal. Então, o direito do consumidor ele transforma o direito. Acreditem nisso, acreditem nisso. O professor Felipe disse corretamente que precisamos melhorar a tutela coletiva. Foi o direito do consumidor agora, na última vez, que modificou também no Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, que limitava, olha que absurdo, limitava a coisa julgada coletiva no âmbito da jurisdição do juiz que prolatou. Agora, você imagina, nós temos que proteger o meio ambiente de Belém, meio ambiente do Pará, e a decisão do juiz que assim o fizer vai limitar para Belém, como se todos nós aqui, de Uberlândia, onde é que eu estou, não tivéssemos direito ao meio ambiente equilibrado em Belém do Pará. Quem modificou isso foi o Supremo agora, numa leitura que fez do artigo 95 do CDC. Vejam só, né? Porque o CDC é uma lei posterior. Então, e também utilizou a látera disso, o diálogo das fontes. A construção, às vezes, equivocada de uma determinada legislação, como a questão da responsabilidade civil, muito bem dita pelo professor Bruno Mirage, no que respeita à Lei Geral de Proteção, é, de fato, um problema. Mas a utilização do diálogo das fontes para a aplicação do CDC, ela é relevante. Por quê? Porque não se faz direito digital sem o Código de Defesa do Consumidor. Você é um fornecedor de uma prestação de serviço, você tem diversos tipos de provedores, o provedor de acesso, o provedor de conteúdo. Então, sempre o Código de Defesa do Consumidor ele vai estar ali. Dava até para criar, hoje não fala mais isso, professor Denis, dava até para criar uma famosa teoria geral do direito digital, utilizando o Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, Lei de Proteção de Dados, né? Dava até para fazer isso, mas sempre o Código de Defesa do Consumidor na base. Tanto isso é verdade que essas legislações de direitos digitais, inclusive agora a última, essa da administração pública digital, todas elas, a todo momento, utilizam lá a expressão direito do consumidor, utiliza a expressão direitos humanos e direitos fundamentais. Dá para se criar uma teoria geral. Qual que é o papel do Brasilcom agora em relação a esse alívio, essa bolha de oxigênio que nós tivemos pela Lei 14.181? Nós, além de modificarmos a estrutura e as plataformas do Brasilcom, nós vamos tentar 2 grandes jornadas com tribunais no Brasil. Vamos ver se nós conseguimos fazer do Superior Tribunal de Justiça, que é muito importante para a gente discutir a lei do superendividamento. Básico isso daí. Nós estamos atrás disso, já estamos com o requerimento pronto para entregar, e a ideia mesmo é possibilitar isso. Evidente que isso depende de diversas situações, o tribunal é lotado de processos para julgar, a casa dos processos é 1.800.000, vocês sabem disso, então é muito difícil, né? Você depende todo de um aporte, e os ministros trabalham muito, mas nós estamos pleiteando isso daí. Vamos tentar em alguns tribunais também, vamos tentar, né? Fica aí a possibilidade, né, de trabalharmos, o Brasilcom quer trabalhar com os tribunais estaduais, né? Vamos fazer isso aqui em Minas Gerais, ainda em outubro, né? Aquele curso de capacitação que o Brasilcom fez, da lei de superendividamento, nós vamos querer ofertar isso para os tribunais, que eu acho muito relevante. Agora, o que eu quero dizer para vocês, e aqui eu quero convidar cada aluno, especialmente os alunos da pós-graduação que começam a desenvolver pesquisa, por que a participação no Brasilcom é importante? Porque nós temos uma revista de direito do consumidor, que o qualis dela é 2, é uma revista muito boa, o professor Denis escreve nela fortemente, a produção dele é uma produção invejável, e vocês deveriam utilizar esse veículo também. Por quê? Porque nós precisamos de ter mais exogenia nessa revista, fazer com que ela se espalhe pelo Brasil. Ela não pode ficar concentrada com os autores. Autores só do Rio Grande do Sul, autores só de São Paulo. Quanto mais nós espargirmos esses autores pelo Brasil, nós damos mais força para essa revista, que ela é multicitada no direito brasileiro, multicitada. Os melhores artigos, vocês tenham certeza que estão lá. Consumidor com administração pública, consumidor com
agência funerária, consumidor com agência regulatória, consumidor com direitos fundamentais, consumidor com direito penal. Você tem diversas vertentes ali. E não só isso. O que vai agradar vocês é a quantidade de encontros que nós fazemos. Professor Denis, em primeira mão aqui, nós iremos fazer aquele congresso que não foi feito no ano passado, agora. Agora nós vamos fazer esse congresso, né? Ele vai ser, evidentemente, ainda virtual. Nós não conseguimos fazer o ano passado por conta da pandemia, mas já fechamos, ele vai acontecer. Logo eu vou entregar os convites, né? E eu queria que todos aqui, os alunos que estão presentes, comparecessem, né? Vamos trazer professores de Portugal, professores da Argentina, né? Para enriquecer o debate para a defesa do consumidor. Esses dias nós tivemos um debate, nós trouxemos o professor Gabriel Stiglitz, ele feliz com a aprovação da lei do superendividamento, querendo internalizar na Argentina, evidente, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é isso: teremos o congresso e nós temos um outro destaque que é importante: a coluna Conjur. A coluna Conjur, ela certamente agora, ela estava meio que subutilizada há 2 anos, né? O professor Guilherme Martins, né, com a professora Rosângela Cavalazzi, conseguiram recuperar a força. Agora é toda quarta-feira, grandes temas discutidos ali. Então, e para vocês que estão fazendo a pós-graduação, isso é muito importante, porque vocês vão aumentar os contatos. Pós-graduação, ela exige não apenas pesquisa, mas capilaridade e conhecimento, aproximação com as pessoas. Então, vocês podem ter certeza que o Brasilcom agora ele vai dar uma repaginada, né? Nós vamos trazer grandes debates, congresso esse ano, congresso o ano que vem, já estamos fazendo inúmeras jornadas. Essa do professor Denis aqui, fantástica, né? Nós tivemos uma antes, que foi a nossa da diretoria, sobre quando o CDC fez 31 anos, que foi agora sábado, e agora do professor Denis. Então, eu só tenho que agradecer, professor Denis. O senhor dá concretude ao Brasilcom, tenha certeza disso. Eu agradeço. Maravilha, professor Fernando. Conte conosco, estamos sempre à disposição. Para a gente é uma grande alegria poder contribuir com o crescimento e fortalecimento dessa instituição que tanto nos orgulha. Professor Fernando, aproveitando a sua presença aqui, eu vou querer fazer uma chamada aos nossos alunos em relação aos próximos painéis, né, que nós teremos ainda na nossa jornada. Ainda hoje, né, nós teremos o painel logo mais, né, os desafios atuais do direito do consumidor, a proteção dos dados pessoais nas relações de consumo. Eu vou colocando aqui o outro painel que nós teremos mais tarde. Cadê o nosso painel? Desapareceu aqui. A gente vai esbarrando nas dificuldades técnicas. Teremos um outro painel mais tarde, também relacionado a essa temática. Amanhã, né, nós teremos a discussão acerca da nova lei de superendividamento, né, com a presença da professora Amanda Flávia, da professora Clarissa Costa, da professora Sofia Vial, do professor Felipe Guimarães. Também, amanhã, tá, nós teremos o outro painel, o terceiro painel, o exercício da democracia diante da crise instaurada na pandemia, consumo e exclusão, com a participação da professora Loiane Verbicaro, o professor Luiz Alberto Rocha, o professor Marcos Catalã, né, e a professora Isabelle Rodrigues. E para encerrar o nosso evento, nós teremos na sexta-feira, né, as 2 conferências de encerramento com o professor Gilles Lipovetsky e com a professora Cláudia Lima Marques. Excelente. Então, nós temos aí um evento com temáticas atuais, de grande repercussão no debate acadêmico, no debate científico, no âmbito da tutela do consumidor, e será muito bom, né, poder contar com a participação de todos que estão aqui prestigiando o nosso evento, e isso nos deixa bastante felizes, justamente por saber que começamos aqui com o pé direito, tendo a grande alegria
de contar com a apresentação do professor Bruno Mirage, do professor Fernando Martins. Quero também aproveitar o ensejo para convidá-los a conhecer um pouco das nossas obras, né? Das nossas obras que já foram publicadas, obras do grupo de pesquisa. Estamos aqui com 2 lançamentos no ano passado, o Direito do Consumidor Digital, que traz muitas das discussões relacionadas ao próprio evento. Temos uma obra, Tensões de uma Sociedade em Crise, que é uma obra multidisciplinar, envolvendo professores do direito do consumidor, da filosofia do direito, da teoria do direito, para discutir os efeitos da pandemia nas mais diferentes relações sociais. Essa obra, inclusive, é uma obra que foi financiada no último edital do chamado Universal do CNPq, portanto, é uma obra gratuita e que está disponível em ambas as plataformas, do academia.edu ou no ResearchGate, para download integral, né? E temos também o Provocações Contemporâneas do Direito do Consumidor, foi uma obra que nós lançamos no último Congresso do Brasilcom, em 2018, que ganhou o prêmio Ada Peregrino Grenover, e temos o nosso livro Consumo e Cidadania, que é o livro relativo à tutela material e processual do consumidor, que nós utilizamos tanto na UFPA como no CESUPA, como o livro de referência da disciplina, todos disponíveis no site da editora. E para seguir também o nosso grupo de pesquisa, né? Nosso grupo de pesquisa que tem o Instagram, ele tem um canal no YouTube em que esses eventos todos ficam disponíveis para visualização posterior. Então, eu agradeço mais uma vez pela audiência de todos que estão aqui acompanhando essa manhã extremamente rica em termos de debate e reflexões. Agradeço mais uma vez ao professor Fernando Martins pela disponibilidade, ao professor Bruno Mirage, que nos deram a possibilidade de aumentar o nosso entusiasmo pela tutela do consumidor e muito aqui e também, ao mesmo tempo, criar aí uma grande expectativa em relação àquilo que pode avançar. Dou por encerrado esse primeiro evento, né, do nosso congresso e agradeço mais uma vez, convidando vocês para às 15 horas iniciarmos a discussão do painel sobre a tutela dos dados pessoais. Muito obrigado mais uma vez, professor Felipe Guimarães, aos nossos integrantes do grupo de pesquisa que estão dando todo o suporte aqui para que o evento ocorra da melhor maneira possível. Professor Fernando, gratidão, um grande abraço, espero vê-lo novamente. Com certeza, com certeza. Abraço, professores Denis e professor Felipe. Uma honra estar com vocês. Foi um aprendizado.